Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a biblioteca Inquiripá, tá? Para que a gente possa estar utilizando a biblioteca, é necessário fazer a instalação da mesma, tá? Então, para quem já vem acompanhando os vídeos desde o começo, é necessário porque nós já fizemos toda a parte da instalação. Mas quem está chegando agora neste momento, faça a instalação, tá bom? Se você gosta de instalar as coisas na sua máquina, então dê aí um pip install em KDE, tá? No seu terminal, abra o terminal aqui e rode esse comando aqui, tá? Se você é igual eu que gosta de instalar as coisas no ambiente virtual, então crie o seu ambiente virtual e o ativa, tá? Se você for ativar e der erro, é porque o seu computador não está dando a permissão. Então você tem que ir lá e configurar a permissão. E tem um vídeo bem rapidinho explicando passo a passo de como criar seu ambiente virtual e ativá-lo, tá? Então, dito isso, bora para a aula de hoje, tá? Eu vou criar aqui um arquivo chamado filepad.py e bora lá. Só assim, né? Só um resumo. A gente já aprendeu toda a parte utilizando a biblioteca InquiriPy, utilizando o Inquiri para poder criar prompts no nosso terminal interativo. Vimos todos os prompts, vimos a parte da personalização, só que agora a gente está trabalhando com o prompt, tá? Eu já falei qual é a diferença entre o Ikiri e o prompt, e a gente só está, como pode dizer, passando por todos eles, tá? Por cada prompt, utilizando o prompt, tá? De uma maneira que a gente possa gravar na cabeça como é que funciona, tá? Então, bora lá. O que é um prompt no FilePad, tá? O FilePad, gente, ele permite que o usuário digite ou selecione um arquivo ou um diretório no nosso terminal, tá? Então, ele é útil para algumas situações. Por exemplo, pedir ao usuário para escolher um arquivo de entrada, ou selecionar um diretório onde o arquivo será salvo, ou, sei lá, garantir que o caminho inserido seja válido, tá? Então, isso é muito legal. Bem, para lá. Vamos fazer aqui um primeiro exemplo, tá? De como usar o FilePad de uma maneira bem simples, tá? Então, vamos lá. Da biblioteca em KDE, nós vamos importar o prompt, porque agora, neste momento, nós estamos usando o prompt. Nós já vimos da biblioteca em KDE a parte de Inquire, tá? Então, essa parte já finalizamos. Agora, nós estamos no prompt, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Eu importei, tá? A função prompt da biblioteca InquiriPy, que é usada para criar o quê? Perguntas interativas no nosso terminal, tá? Agora eu preciso criar a pergunta que eu desejo que seja feita para o usuário, tá? Então eu vou definir o quê? Uma lista de perguntas, tá bom? Contendo um dicionário com as configurações da pergunta. Como assim, Jéssica? Eu vou criar uma variável que vai conter as minhas perguntas, tá? Eu posso ter mais de uma, mas bom, neste momento a gente só vai ter uma pergunta. Então, vou atribuir para dentro dela uma lista, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma lista, tá bom? E nessa lista eu posso ter as minhas perguntas. Então, eu posso ter uma lista, tá bom? De dicionário. E cada dicionário desse é uma pergunta. Só no nosso caso, a gente só vai ter uma pergunta, tá? E o dicionário se dá pela chave e o valor. Então, aqui nós temos a chave e aqui nós temos o valor, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir o tipo da pergunta, tá bom? Que a gente vai estar utilizando, que vai ser o FilePad, tá? Que a gente vai estar dizendo para ele, olha, eu estou permitindo selecionar um arquivo no nosso sistema, tá? Então, qual é o tipo que vai fazer isso? O FilePad. Tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu defini o tipo, estou definindo o tipo, tá? Da nossa pergunta como FilePad. O que eu estou falando? Estou permitindo selecionar um arquivo do nosso sistema. Bora lá. A segunda coisa, name. O name, gente, é o nome da variável que eu vou estar dando para poder armazenar a resposta do usuário, tá bom? Eu vou armazenar dentro da variável chamada arquivo, tá? Então, eu estou, tá bom? O nome da variável
Onde a resposta será armazenada vai ser arquivo. Mensagem, tá? Aqui é a mensagem que vai ser exibida para o usuário, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, digite ou selecione o caminho do arquivo. Pronto, finalizado essa parte, o que eu vou vir aqui? Eu vou criar uma variável chamada resposta, onde eu vou atribuir a resposta dessa pergunta, tá bom? Então, eu vou chamar aqui, ó, o prompt, para que eu possa estar exibindo a pergunta ao usuário e armazenando a resposta na variável resposta, tá? Então, peraí, o que ele responder vai estar dentro da variável, vai estar dentro do arquivo, está dentro do arquivo, só que o arquivo é uma chave e a resposta vai estar selecionada nessa chave arquivo, tá bom? Então, pensa assim, ó, a gente vai ter aqui, ó, a chave arquivo, que é o nome da nossa variável que nós deu, e aqui vai dar a resposta do usuário, tá? Resposta do usuário. E aí eu posso selecionar isso pegando aqui a resposta, acessando o quê? A chave. Qual é a chave? Arquivo. E eu acessando essa chave, ele me retorna o quê? O seu valor, que é a resposta do usuário, tá? Então, bora lá. O prompt, eu estou simplesmente exibindo a pergunta ao usuário, tá? E vou armazenar tudo isso na minha variável resposta, tá? Então, eu vou vir aqui e vou passar o quê? Pergunta, tá? Porque se eu olhar aqui, eu vejo que ele espera que eu passe para ele a pergunta. E onde é que está a minha pergunta? Minha pergunta está aqui, tá? Dentro dessa variável. Vou dar aqui, vou imprimir na tela, formatando a string. Você escolheu o arquivo. E aí, onde está a resposta? Dentro de a resposta. Opa, vou ver aqui. Aqui. Tá? Então, eu estou exibindo a resposta no terminal, mostrando o caminho do arquivo escolhido pelo usuário. Bora lá. Vou subir aqui só para vocês verem todo o código. Bora rodar. Selecione o caminho do arquivo. Vamos ver quais são os arquivos que eu tenho aqui. Vamos lá. Eu quero percorrer o prompt. Então, prompt. Ó, pode ver que ele já aparece aqui, tá? E os três arquivos que eu tenho. Eu tenho o FilePad, o Secret e o Text. Eu vou pegar o Text. Opa. Então, você escolheu o arquivo. Qual é o caminho do arquivo? O que está dentro da pasta prompt e o arquivo text.py, tá bom? Então, veja que realmente ele mostra aqui para nós, ele dá aqui os caminhos e a gente pode estar selecionando o caminho do arquivo, tá? Bem, bora lá. O que a gente aprendeu aqui nesse momento, tá? De diferente. O tipo, né? Que a gente agora está, a gente está especificando que esse prompt, ele aceita caminho de arquivo, tá? Então, a gente está dando ao direito ao usuário digitar o caminho manualmente ou navegar pelos diretórios, tá? Então, ele pode digitar aqui, né? Anotações, ou ele pode percorrer, sair percorrendo, né? Então, prompt e assim por diante, tá? Bem, bora lá. Vamos dar continuidade. Vamos agora permitir apenas arquivos ou diretórios, tá? Vamos restringir. O que eu quero fazer? Nesse novo exemplo, a gente vai restringir a entrada apenas para arquivos ou apenas para pasta, usando o parâmetro OnlyFiles, tá? Então, a gente vai utilizar essa mesma estrutura, tá? Porque não muda nada, o que vai mudar aqui é só um novo parâmetro, tá? Então, olhe, files, 4. O que eu estou fazendo aqui? Presta atenção que nós estamos utilizando o Olhe Files, tá? Para restringir a seleção
Estou colocando aqui como true, então nós estamos restringindo a seleção apenas para arquivos, impedindo a escolha de diretórios. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, estou tentando acessar o prompt. Não está aparecendo o prompt, então eu não consigo acessar a parte aqui de diretórios, mas eu consigo acessar os arquivos, ó, anotações, ó, fuse, personalização, todos esses arquivos. As pastas não, os diretórios não. Opa, legal, tá bom, vamos colocar aqui, vamos selecionar, foi errado, mas tudo bem. Aí temos que tratar isso aqui, tá vendo, né? Acabei de, não foi tudo, só foi aqui um pedaço na hora de eu digitar. E ele falou, você escolheu o arquivo ano, só que isso aqui não existe, esse arquivo, tá? O que existe é o arquivo anotações. Mas a gente vai, estamos indo passo a passo, tá, gente? A gente vai fazer a validação. Vamos prestar atenção nisso aqui. Isso aqui vai nos permitir, quando eu coloco true, eu estou restringindo a seleção apenas para arquivos, tá? Eu estou impedindo a escolha de diretórios. Se eu quiser acessar os diretórios e os arquivos, basta eu tirar isso daqui, não precisaria vir, tá? Ou colocar aqui como false. E se eu colocar aqui como false, agora eu tenho acesso aos diretórios, tá bom? Assim como eu tenho acesso aos arquivos, tá? Então, vou deixar aqui como true, só para ficar aqui como exemplo, tá? Então, o que nós vimos aqui de diferente, né, nessa parte? A gente aprendeu que o Olifares, tá? Quando ele está true, o usuário só pode selecionar arquivos, não pastas, tá? Então, aqui numa maneira resumida para vocês entenderem. Bem, agora vamos para a parte que é muito importante, que é a parte de validando se o arquivo existe, né? Porque a gente viu aqui, ó, que quando eu coloquei, peraí, vamos rodar aqui de novo, que quando eu coloquei anotações, só que na hora de ir, não foi tudo, né? Porque eu não apertei o tab para selecionar tudo, eu só cheguei aqui e simplesmente dei enter, ele veio aqui só uma parte, mas ele não contou. E isso aqui não existe, isso aqui não é um caminho válido, isso aqui não é um arquivo válido, tá bom? Isso aqui não existe aqui. Então, isso aqui não é legal que apareça, entendeu? Isso aqui deveria dar erro, falar para o usuário, olha, tá errado isso aqui não é um caminho válido, isso aqui não existe, tá? Se esse arquivo não existe. Então, bora lá, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou comentar isso aqui. E vamos lá. Eu vou importar da biblioteca em KiriPy quem? O prompt, que é o que nós estamos aprendendo, tá? Eu também vou importar o S, tá? Para que a gente possa estar utilizando a nosso poder estar mexendo com a parte do nosso sistema, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu fiz, eu importei a função prompt, tá bom? Da biblioteca em KiriPy, tá? Para a gente poder criar perguntas interativas no terminal. Eu acho que isso aqui vocês já estão decorados na cabeça de vocês, né? Tá bom. Importei o OS, que vai permitir a gente fazer o quê? Interagir com o nosso sistema operacional, tá? Qual é o nosso sistema operacional? Bem, no meu caso, o meu é o Windows. Seu pode ser o Linux, seu pode ser o Mac, enfim, tá? Então, o sistema operacional, então, o seu sistema operacional da sua máquina, tá? No meu caso, meu sistema operacional é o Windows. Então, bora lá. Então, essa biblioteca, ela vai permitindo que nós possamos interagir com o sistema operacional para que a gente possa estar fazendo o quê? Verificar se o arquivo existe, tá bom? Bora lá. Bora vir aqui. Eu vou fazer
Já vou copiar aqui essa pergunta para facilitar a nossa vida. Vou descomentar. E aí, o que eu vou tirar? Só vou tirar. E essa parte aqui, tá? Eu vou mudar só a mensagem. Vou colocar aqui, ó. Digite o caminho do aqui. Tá? Então, a mesma coisa, gente. Aqui é o tipo de pergunta, tá? Que vai ser o quê? Caminho de arquivo, tá? Que o nome da, da variável da resposta, onde será armazenada a nossa resposta, tá? Que é o quê? Arquivo. Aqui, a mensagem que vai ser exibida para o usuário, tá? Então, a mesma coisa, nada mudou. Agora, bora lá, vamos para a regra de negócio. Vamos fazer essa parte de validação, tá bom? Primeira coisa, eu vou colocar aqui um while true, tá bom? Se eu coloco um while true, quer dizer que eu vou ter um loop infinito. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um loop infinito porque eu vou falar assim, olha, a gente vai entrar aqui em um loop infinito, é isso que eu estou falando, tá? Para permitir o quê? Que o caminho do arquivo, tá? Para que eu possa pedir ao meu usuário que o caminho do arquivo ele seja fornecido da maneira certa, entendeu? Então eu vou fazer o quê? Olha, o que eu estou falando para o Python? Olha, Python, a gente vai entrar aqui em um loop infinito. Para fazer o quê? Para pedir o caminho do arquivo até que o caminho seja válido, entendeu? Até que o caminho seja fornecido um caminho válido. É isso que eu estou falando para o Python, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pergunta para o usuário. Porque para eu poder ter a resposta, eu preciso fazer o quê? A pergunta. Então, vamos lá. Vou criar uma variável chamada resposta, que eu vou atribuir, né? O que eu vou armazenar a resposta do usuário. Eu vou chamar o prompt, onde eu vou estar exibindo a pergunta para o usuário, tá bom? Então, aqui está a minha pergunta, aonde eu estou, né, chamando aqui a função prompt, que vai fazer a parte de exibir essa pergunta aqui no nosso terminal para o usuário, tá bom? E aí, a resposta que ele vai me enviar vai estar dentro de onde? Dentro de arquivo. Na verdade, é o valor da chave de arquivo, que eu vou poder estar pegando isso, acessando resposta, a chave arquivo, tá? Então, tá bom. Nessa parte, a gente já entendeu. O que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se o caminho digitado pelo usuário, ele existe no sistema. Então, eu vou fazer aqui um if, olha. Se OS, tá bom? Para a gente poder acessar nosso sistema operacional, OS, ponto. Ponto. Existe o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou pegar aqui do meu sistema operacional e eu vou verificar se o caminho, ele existe. Onde está o caminho? O caminho está aqui, ó. Dentro de resposta, arquivo, né? Aonde está a resposta do usuário? Aqui no arquivo. E eu acesso como resposta, acessando a chave arquivo, tá? E vai me retornar o valor dessa chave, que é a resposta do usuário. Tudo bem até aí? O que eu vou fazer? Se o caminho ele existe, quer dizer, se isso aqui retornar true, quer dizer que o caminho existe. Se o caminho existe, eu vou imprimir uma mensagem de sucesso e eu vou sair desse loop, tá? Quer dizer, eu tenho que finalizar esse loop, senão ele vai ficar rodando infinitamente, porque esse loop aqui é infinito, ele tá true. Então, eu tenho que, em algum momento, encerrar esse loop, tá? Então, eu vou chegar aqui e vou falar, olha, arquivo encontrado. E eu vou dizer qual foi o arquivo que foi encontrado. Onde está esse aqui? Esse aqui. Aqui, ó. O caminho dele aqui, ó. Arquivo, tá? E aí, eu saio desse loop, encerro. Se não, quer dizer que o arquivo não foi encontrado, tá? Se o caminho ele não existe, eu vou exibir uma mensagem de erro e eu vou pedir para ele tentar de novo. Por que ele vai tentar de novo? Porque isso aqui é um loop, entendeu? E como eu não vou finalizar ele aqui,
ele vai voltar aqui e vai de novo exibir a mensagem para o usuário. O usuário ele vai digitar o caminho do arquivo e eu vou fazer de novo a verificação, entendeu? Enquanto isso não for verdade, ele vai ficar caindo nesse else e fazendo o true, tá bom? Agora, a partir do momento que ele me mandar o caminho correto, ele cai aqui e eu finalizo o programa, tá bom? Eu saio desse loop. Então, vou dar aqui um print. Erro. O caminho do arquivo não existe. Tente novamente, tá? Então, bora lá, vamos rodar. Digite o caminho do arquivo. Eu vou colocar aqui prompt. Opa, estou digitando ali em cima, vou digitar aqui. Prompt. Só que eu não vou pegar nenhum file aqui, tá? Nenhum arquivo aqui, tá? Ou melhor, vou pegar aqui um pedaço do arquivo. Então, prompt é um caminho válido? É um caminho válido. Ele não existe esse arquivo chamado file pá, e acabou por aqui, entendeu? Calma aqui que deu erro. Erro. Só um método. Que eu escrevi de errado. O que eu escrevi de errado? Nada, né? Que aqui são parênteses e eu coloquei duas chaves. Então, realmente foi digitação errada, tá? Então, aqui é parênteses. E aqui que é a chave que eu tô pegando, acessando a minha chave chamada arquivo para retornar o valor do, do que foi digitado pelo usuário, tá? Então, bora lá de novo. Vamos lá, mesma coisa. Pronto, o caminho pronto, ele existe. Porque ele não existe, e aí o que eu estou digitando errado é o arquivo. Porque, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Pronto, vamos colocar aqui. Eu esqueci de colocar text, tá? Esqueci o resto do arquivo, que é text.py. Não é T, tá? Então, bora lá. Se eu der entre aqui, ele diz, ó, o caminho do arquivo não existe. Tente novamente. E aí ele voltou aqui, ó, caiu aqui, imprimiu para mim o erro, opa, voltou pro loop. Exibiu a mensagem, digita o caminho do arquivo. Agora eu vou colocar um caminho válido, tá? Arquivo encontrado. Qual foi o arquivo que eu pedi para ele? O que está na pasta prompt e o arquivo text.py. Então, funcionou, tá funcionando, ele está validando, tá? A gente vai deixar isso ainda melhor, tá? Vamos só continuar aqui, tá? Bem, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver a parte de. Peraí, que eu vou comentar aqui. Nós vamos definir, tá bom? O caminho padrão, que tem como a gente fazer isso, tá? Na verdade, o que eu vou fazer? Não, vamos deixar aqui que para definir o padrão a gente só precisa criar aqui mais uma chavezinha, tá? Então, bora lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos definir o caminho padrão, tá? Então, a gente vai poder sugerir um caminho padrão para facilitar a escolha do usuário, tá? E só isso que nós vamos estar fazendo. E aí, o que eu vou vir? Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó, o default. O default, ele vai nos permitir passar como padrão algo, entendeu? Algo que já vai ficar lá. Caso o usuário ele não digite nada, é aquilo que vai vir. Sabe quando tipo, você vai instalar um programa no seu computador e ele já deixa lá um caminho? Tipo, ele coloca lá o caminho que é ser é, arquivos dos programa, não sei o quê, barra, não sei, o nome lá do programa que você está instalando. Então, é a mesma coisa que você fazer aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai também fazer isso. Eu vou dizer para ele que no diretório C, e aí eu tenho que colocar duas barras invertidas, tá? Que é assim que o Python lê.
Dentro da minha pasta aulas, ó, dentro dessa minha pasta aqui, aulas, prompts, interativos em Python, tá? Essa é a minha pasta aqui, ó. Tá? Ó, aulas, prompts, interativos em Python. Eu quero, opa, acessar o quê? Essa pasta aqui, que é prompt. E eu já vou deixar aqui o arquivo 60.py, tá? Então, eu estou passando como padrão esse caminho aqui. Eu estou sugerindo esse caminho para o usuário, tá? Se ele não digita nada, se ele simplesmente apertar Enter, é esse caminho que vai estar vindo, tá? O que eu vou fazer? Novamente, eu vou entrar aqui, tá? Em um loop infinito, para pedir, né, o caminho do arquivo até que o caminho seja válido, tá? E aqui eu vou exibir a, a pergunta para o usuário, vou receber a resposta e vou fazer a verificação, tá? Então, se estiver certo, eu saio desse loop infinito, se não, vou imprimir essa mensagem e ele volta tudo de novo, tá? Então, é a mesma coisa. O que tá de diferente aqui, gente, é só o default, tá? É a mesma coisa. A gente mudou simplesmente disso aqui, a única coisa que a gente mudou aqui, a gente acrescentou, na verdade, foi o default, tá? Eu já tô deixando como padrão um arquivo. Então, eu tô falando para ele assim, ó, digite um caminho de arquivo. Eu já dei aqui um caminho de arquivo para ele, tá? Ele pode modificar, mas eu já estou dando aqui para ele. Se ele apertar Enter, o arquivo é encontrado, porque esse caminho aqui ele existe, entendeu? A minha pasta aulas prompt interativos em Python está no diretório C, tá? E aí, dentro dessa pasta, nós temos também uma pasta chamada prompt, tá? E dentro de prompt, nós temos um arquivo chamado secret, entendeu? Provavelmente no meu computador eu tenho isso, entendeu? Como você está gravando a sua aula, eu não sei, você vai ter que ver isso no seu computador. Pega o diretório onde ele está, tá? E faça o caminho. Bem, feito aqui o caminho, o que eu vou fazer? Feito isso, eu posso também o quê? Posso modificar. Não falei que eu posso modificar? Então, eu posso vir aqui e falar, olha, não, eu quero realmente o da pasta aulas prompt interativos em Python, só que o arquivo que eu quero é anotações.txt. É isso que eu quero. Arquivo encontrado. Ótimo, legal, tá? Pronto, bora lá. Próximo agora. Vamos customizar. Essa parte de customizar, gente, eu vou bater sempre na tecla. Tem uma aula de estilo, tá? Aí no canal. É uma aula cansativa? É uma aula cansativa. Mas vale a pena ver? Vale a pena ver. Pelo menos o começo vale a pena ver. Entendeu? Eu sei que é cansativo, gente, porque foi cansativo para me fazer. Então eu sei que é mais cansativo ainda para vocês verem. Então, só que a parte que vale a pena é porque eu abro a documentação com vocês e eu mostro lá como é que vocês fazem para olhar os componentes, ver o que é cada coisa, para vocês fazerem a modificação, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui a parte de personalização, vamos, mas de uma maneira simples aqui, tá? Sem delonga, porque tem uma aula só sobre isso, tá? Então, eu vou dar o caminho das pedras, tá? Para você saber como trilhar. Mas vale a pena ir lá e olhar essa aula. Eu já vi. É cansativo? É cansativo. Tem que ver tudo? Legal se você visse tudo. Mas não é necessário ver tudo. Eu já estou falando para você, não é necessário ver tudo. Veja o começo que eu falo sobre a parte da documentação. Porque aí você abre a documentação junto comigo ali no vídeo. E aí você vai entender como é que você olha cada componente. E aí você vai saber, poxa, eu gostaria de personalizar isso no meu projeto. E aí você vai personalizar o que você quer, porque você já sabe como fazer, tá? Então, bora lá. Eu vou vir aqui e vou pegar essa parte aqui, que a gente já fez desde das aulas passadas, tá? E eu vou copiar aqui, pra gente não demorar tendo que fazer isso.
E aí, bora lá. Vamos aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou definindo um estilo personalizado para quê? Para modificar as cores e o formato de mensagem no terminal, tá? Então, eu estou criando aqui um dicionário, tá bom? Onde eu tenho o quê? Chave e valor. Se eu vier aqui no meu prompt e eu der uma olhada, porque eu já falei para vocês, sempre olha o que eles esperam, entendeu? Seja olha se é uma função, se é uma classe, o que ela espera receber, tá bom? Então eu posso ver que isso aqui é o quê? Uma function, é uma função que o def, entendeu? Def aqui de função, uma palavra reservada do Python para função. Então isso aqui é uma função, tá bom? E ela espera receber as perguntas e também você pode passar o quê? Um estilo, não é obrigatório, mas você pode, você tem como passar. E ele espera receber o quê? Um dicionário de string, tá bom? E nós temos o que aqui? Um dicionário de string. Então, nós temos aqui a chave e o valor em string. É o que ele espera, tá bom? Que o que nós estamos fazendo? Nós estamos atribuindo essa chave, esse dicionário aqui, tá bom? Com as definições para modificar ali as cores e o formato da nossa mensagem no terminal, tendo a variável personalizando estilo. O que cada linha dessa aqui está fazendo, Jéssica? Aqui eu estou definindo a cor roxa, tá? E a parte e negrito, para quê? Para o ponto de interrogação. Que o question mark é o quê? O ponto de interrogação antes da pergunta. Então, eu estou dizendo que o ponto de interrogação vai ser roxo. Eu estou dizendo, entendeu? Eu estou definindo aqui a cor azul e negrito para o meu texto de pergunta que vai ser exibida lá para o usuário, entendeu? O que vai ser exibido para o meu usuário como pergunta vai estar em azul e negrito. A resposta dada pelo usuário vai ter o quê? Vai ter a rosa e negrito, tá? É isso que eu tô falando. Agora eu posso pegar esse meu estilo, tá? E fazer aqui, história. E esse aqui é o estilo. E se eu vier aqui, ó, ponto de interrogação, modificou a cor, tá bom? Tá roxo. A mensagem exibida para o usuário está azul, tá? E agora a resposta que eu vou estar enviando está rosa, tá? Então a gente pode ver que está tudo funcionando, tá? Então é assim que você vai customatizar, você vai fazer a parte de personalização do seu terminal, tá? Tem muita coisa que pode ser feita? Tem. Então, vai lá no vídeo, olha, ou vai na documentação. Não quer ver o vídeo, gente? Melhor ainda, vai na documentação. Entendeu? Pega lá a documentação, você vai ver que a documentação ela tá explicando direitinho ali, tá? Tá legal a documentação, por quê? Porque ela tem imagem, e imagens às vezes fala muito mais do que a escrita em si, né? Então a imagem realmente explica muito bem. Bem, bora lá. O que a gente vai fazer? Vamos fazer agora um exemplo complexo. Agora que a gente tem tudo isso, vamos aqui fazer um exemplo mais complexo, tá? A gente vai abrir um arquivo que vai ser escolhido pelo usuário, tá? Então, a gente vai poder usar o caminho escolhido para abrir e ler um arquivo, tá? Então, a gente vai fazer esses dois exemplos. Tanto de abrir no nosso computador e tanto também de ler um arquivo, tá? Então, bora lá. O que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos começar aqui do zero, tá? A gente estamos fazendo aqui o nosso projeto. Qual é o projeto? Vamos lá. É abrir um arquivo escolhido pelo usuário, tá? Vamos lá, esse vai ser o nosso projeto. Então, eu venho aqui, ó, da biblioteca em KiriPy, eu quero importar o prompt. Legal, tá? Bem, opa, eu quero abrir o arquivo que foi selecionado pelo usuário, que o usuário vai me passar. Então, se eu vou abrir esse arquivo, eu vou ter que mexer o que com o sistema operacional, vou ter que abrir esse arquivo do meu sistema operacional. Então, import OS. Pronto, a gente já viu tudo isso, tá? Bem, para os meus amigos que não utilizam Windows, eu vou importar aqui um carinha aqui chamado Subprocess, tá?
O que que essa biblioteca aqui que a gente não viu ainda faz? Ele vai permitir executar comandos do sistema operacional, como abrir arquivo com programas padrão. Isso aqui é para os nossos amigos que usam aí o Linux, entendeu? Que não usam o Windows. A gente vai ver como é que vai funcionar, tá? Bem, bora lá. O que que a gente vai fazer? A gente vai primeiro definir a pergunta que vai ser feita ao usuário. Então, criando aqui uma variável chamada pergunta, que eu vou atribuir para dentro dela uma lista, uma lista de dicionário, tá? E aí eu vou ter o quê? O tipo, o tipo que vai ser um validade. A variável que eu vou estar guardando o resultado, arquivo, a mensagem que eu vou estar passando, exibindo para o usuário, tá? E aí, para a gente utilizar tudo que a gente viu nessa aula, vamos usar o Only Files, tá? Vou colocar aqui como true. Então, eu vou me permitir apenas seleção de arquivos, não diretórios, tá? É isso que eu estou falando. Então, tudo isso aqui a gente já viu hoje, tá? Então, bora lá. Eu vou fazer a pergunta para o usuário, tá? E eu vou armazenar a resposta na nossa variável resposta, que a gente vai poder acessar pela chave arquivo, tá? Então, bora lá. Criar aqui uma variável chamada resposta. Vou chamar aqui o prompt que eu vou exibir. Eu vou exibir o quê? A nossa pergunta que está dentro da variável pergunta. Feito isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou meter o caminho do arquivo digitado pelo usuário a partir da resposta. Como é que eu faço isso? Se eu acessar a resposta e a chave arquivo, eu não tenho, ele não me retorna o valor dessa chave, né? Eu tenho a chave e tenho o valor. O valor dessa chave não é a resposta do usuário, que vai ser o quê? O caminho que o usuário ele digitou para mim. Então, eu estou obtendo o caminho do arquivo digitado pelo usuário a partir do que da resposta. Então, eu posso atribuir isso para dentro de uma variável, que eu vou chamar caminho arquivo. Pronto, feito isso, eu vou fazer o quê? A verificação. Eu tenho que verificar se o arquivo ele existe no sistema de arquivos, tá? Porque não tem como eu abrir algo que não exista. Então, eu vou fazer uma verificação. Olha, primeiro eu vou verificar se não existe, tá? Então, no lugar de eu fazer ver se existe, eu vou fazer o contrário, tá? Eu vou fazer, ó, se note, quer dizer, se não existir no sistema operacional o arquivo FAT não existir, qual é o caminho, passando aqui o caminho de arquivo, eu vou logo já printar o erro para o usuário, tá? Então, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu só estou evitando a ordem, tá? A gente viu o exemplo fazendo o quê? Verificando se existia. Agora, eu estou colocando o note. O note, ele o que é falso. Então, eu estou dizendo, se não existir, o que, que eu vou fazer? Erro. O arquivo. Aí eu vou colocar aqui, ó, que eu vou precisar da aspa simples. Aí, preciso, então, colocar aspa dupla. Então, caminho. Então, bora lá. É Python, né, gente? Então, só assim, dando uma simplificada aqui, né? Quem assistiu todas as minhas aulas de Python, ou quem sabe Python sabe. Em Python, você define uma string, tanto usando aspa dupla como aspa simples, tá? Como eu ia precisar da aspa simples dentro da mensagem, então eu comecei utilizando a aspa dupla aqui para mim poder usar a aspa simples, tá? E aí, se você precisasse da aspa dupla aqui, você então começaria com a aspa simples aqui, tá? Só para você poder utilizar a outra aspa dentro da sua mensagem, tá? Então, você define em Python uma string com aspa dupla ou aspa simples. Então, erro, o arquivo, eu vou dizer qual foi o arquivo ele não, que foi passado pelo usuário que não existe. Se existir, aí eu vou fazer outra coisa, tá?
Então, se o arquivo ele existir, eu vou tentar abri-lo com o programa padrão do sistema operacional. Bem, gente, se eu vou tentar abrir algo, esse algo ele pode dar o quê? Erro. Se pode dar erro no nosso programa, o que, que a gente temos que fazer? Utilizar o try exception, tá? Se algo pode dar erro, a gente vai utilizar esses carinha. Então, dentro do try é o que pode dar erro, tá? E no except a gente trata esse erro, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou verificar se o sistema operacional é o Windows. O meu é o Windows, mas o seu pode ser que não seja. Então, vamos lá. Se o sistema.name for igual NT, tá? O que eu tô falando? NT é o nome interno do Windows, tá? Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô verificando se o Windows operacional é o Windows. Então, se for o Windows, no meu caso é o Windows. Então, vamos abrir, tá bom? Starify, quer dizer, inicializa aí esse arquivo que está nesse caminho, tá? Então, abre o arquivo com o programa padrão do Windows, fazendo favor. Tá, elif, tá? Eu vou verificar o quê? Ó, se não for Windows, então verifica se o sistema operacional .name é igual Fox, tá bom? O que, que eu estou fazendo? Eu vou verificar se o sistema operacional é o Linux ou o macOS, tá bom? Se é o Linux ou é o Mac. O que, que eu estou fazendo? Utilizando o Box, que é o nome interno do sistema Unix Link, né? Tanto do Linux como do macOS, tá? Bem, o que eu estou falando? Ó, se ele for Linux ou do Mac, você faz uma coisa para mim e aí eu vou utilizar o subprocesso, porque esse OS aqui a gente usa para sistemas operacionais do Windows. Esse aqui é por Linux e por macOS, tá? Então aí todo mundo vai conseguir fazer a aulinha, tá? Então, xdg conf, abre aí para mim. Você vai abrir esse arquivo que está nesse caminho aqui, tá? Então, se o arquivo com o comando, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou abrir o arquivo com o comando xdg comp, tá? Que usa o programa padrão no Linux e no macOS. Bem, se não é, gente, Windows, e não é Linux, não é macOS, eu vou falar o que para ele, ó? Sistema operacional não suportado, tá? Vou fazer aqui, gente. Ó, se o sistema operacional não foi encontrado, quer dizer, ele não encontrou o Windows, ele não encontrou o Linux, ou ele não encontrou o macOS, fala, olha, eu vou exibir só uma mensagem para ele, falando, ó, o sistema operacional não suportado, tá? Tem alguma questão aí pra gente poder ver. Bem, deu erro em algum momento aqui. No momento de abrir o meu arquivo, deu algum erro. Então, exception, apelidando o exception de erro, tá? Se ocorrer algum erro ao tentar abrir o arquivo, eu vou exibir uma mensagem de erro. Qual vai ser a mensagem de erro? Print erro ao abrir o arquivo. E aí eu vou pegar o erro. Qual foi o erro, tá? Bem, bora lá, vamos testar. E aí, para testar, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou gravar a tela toda, tá? Então, bora lá. Escolha um arquivo para abrir. Eu vou abrir anotações.txt,
Peraí, gente. Eu vou abrir aqui anotações, tá? O que que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó. Anotações, ponto. Erro, arquivo, não, a N não existe, realmente não existe, né? O que que eu quero fazer? Abrir, opa, anotações, vou apertar o tab, que aí pega tudo e aperto Enter. Se eu olhar aqui, ó, ele tá abrindo. Deixa eu ver aqui. Uai, peraí, gente. Vou rodar aqui de novo. Que ele apareceu ali, aí eu fui ver se vocês estavam vendo e não. Ó, anotações.txt. Pronto, tá vendo aqui, ó. Ele tá falando para mim, quer selecionar? Quero. Sempre, só uma vez. Ele abriu aqui do outro lado, tá, gente? Ó. Então ele abriu. Qual é? Isso daqui é o que tem aqui dentro, ó. Ó, criando ambiente virtual, ativar ambiente virtual, criar prompts interativos, permitir criptografar senha de forma segura, é o que está aqui dentro, tá? Então ele abriu o meu arquivo. Então ele está o quê? Funcionando, tá? O código ele está funcionando. Bem, o que que nós podemos também fazer, tá? Eu falei para vocês que nós iríamos ver tanto a parte de abrir, né, um arquivo, abrir um arquivo escolhido, como eu também ia fazer a parte de poder ler um arquivo, né? Abrir e ler um arquivo, tá? Então, a outra forma de fazer isso, eu vou comentar essa parte aqui. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Peraí. Vou pegar isso aqui. Vou copiar isso aqui, tá? Eu vou verificar se não existe. Não existiu. Se existiu o arquivo, vou vir aqui. Try except, eu já expliquei o porquê do try except, né? Porque isso pode dar erro. Toda vez que algo pode dar erro, a gente tem que criar um try except, tá? Pra gente poder pegar esse erro e poder tratar o erro, tá? Então, a outra forma, né, de abrir o arquivo lendo o seu conteúdo e exibindo no terminal é fazer o quê? Eu vou chegar aqui, tem uma aula só sobre abrir arquivo, tá, gente? Então, não vou ficar focando nisso, mas eu vou explicar aqui como é que faz para abrir o arquivo, tá? O que que eu vou fazer? Ó, vamos lá. A funçãozinha open, tá? Ele nos pede o quê? Vamos olhar aqui. Ele nos pede o arquivo, tá bom? Que a gente quer abrir. E qual é o modo? Qual é o modo que a gente quer abrir o nosso arquivo, tá? Então, primeiro eu vou passar o quê? O caminho. O caminho é onde encontra o caminho do meu arquivo que eu quero abrir. O modo tem todos esses aqui, nós já aprendemos sobre eles nas aulas de Python, tá? Nas aulas de arquivos, na verdade. Então eu vou chegar para ele e falar assim: olha, eu quero abrir o caminho no modo de leitura. E para ter certeza que ele vai reconhecer os acentos, enfim, né? Eu vou utilizar o UTF-8, tá? Bem, eu poderia atribuir isso para dentro de uma variável chamada. Poderia fazer isso aqui, tá? Só que aí eu seria obrigada, entendeu? A abrir o arquivo e depois fechá-lo, entendeu? Eu teria que garantir que depois que eu fizesse tudo que eu tenho que ser feito dentro do meu arquivo, eu estarei finalizando ele, estarei fechando ele, tá? Lembre, gente, em programação é igual na vida real. Tudo que você abre, você fecha. Você não abre a porta da sua geladeira e deixa lá aberta, né? O que? Você abre, pega, faz o que você tem que fazer e depois fecha ela. A mesma coisa é
na programação. Tudo que você abre, você fecha. Se você abre uma conexão com bancos de dados, depois de você fazer tudo que você tem que ser feito lá dentro, você vai o quê? Fechar. Entendeu? Você tem que fechar a conexão com o banco de dados. A mesma coisa é o arquivo. Se você abre o arquivo, seja para ler, seja para escrever, seja lá para que for, você, ao finalizar, você deve fechar esse arquivo, tá? Então, existe uma maneira de garantir que isso seja feito sem que eu tenha que fazer, tá bom? Então, eu vou utilizar o carinha read. Esse carinha, ele fica responsável para poder finalizar, fechar o meu arquivo, tá bom? Ou a minha conexão com o banco de dados, tá? Então, eu posso utilizar esse carinha, porque esse carinha, ele garante que depois que eu fizer a minha leitura, né, no meu arquivo, ele vai finalizar para mim, ele vai fechar esse meu arquivo, tá? E aí, no lugar de eu atribuir isso, aqui eu vou apelidar, eu vou falar que isso aqui vai se chamar F de file. Ou eu vou colocar aqui, ó, arquivo em português, que aí todo mundo entende o que eu estou fazendo, tá? Então, eu estou abrindo o arquivo no modo de leitura, tá? Com codificação UTF-8. O que eu vou fazer? Eu vou ler todo o conteúdo do arquivo, tá? E armazenar numa variável. Então, se eu vou ler todo o conteúdo, então eu vou criar uma variável chamada conteúdo, que eu vou atribuir para dentro dela o quê? Todo o conteúdo do meu arquivo, tá? Então, eu estou lendo todo o conteúdo do meu arquivo. Feito isso, eu vou dar aqui um print. Vou quebrar uma linha. E vou dizer, ó, conteúdo do arquivo. Vou pular outra linha. E aqui embaixo, print conteúdo. Eu vou exibir o conteúdo do arquivo do nosso terminal, tá? Aqui, gente, eu também poderia, tá? Dar aqui um os.starfile, tá bom? Para tentar abrir o arquivo com o programa padrão do Windows, tá? No nosso terminal, aqui no nosso computador. Porém, vamos só ler mesmo aqui no terminal, tá? O conteúdo. Bem, se der algum erro na hora de tentar abrir o arquivo, vai cair aqui no Excel. Então, vou pegar aqui Excel, vou apelidar de E. E aí, eu vou dar aqui print, erro ao abrir o arquivo. E aqui eu vou imprimir qual foi o erro, tá? Vou pegar o erro. Bem, então, bora lá, gente. Realmente, eu vou ver se o caminho ele existe, tá? Se o caminho não existir, eu vou já imprimir aqui o erro, dizendo qual é que o caminho que foi digitado pelo usuário, ele não existe. Se não, quer dizer que o caminho ele existe. Então, eu vou cair aqui no try. No try é aquilo que pode dar erro, é aquilo que eu quero executar. O que eu quero executar? Eu quero abrir um arquivo, tá bom? Que esse arquivo ele está onde? No caminho passado pelo usuário. Eu vou abrir em modo de leitura, tá? Eu estou utilizando aqui a parte de codificação, o TF8, para que ele reconheça, assim, se aqui dentro tiver algum ponto de, por exemplo, vou colocar aqui, ó, anotações. Então, ele vai reconhecer o cedilha, ele vai reconhecer, tá bom? Toda essa parte de pontuações, de cedilhas, de acentuações, tá bom? Ele vai reconhecer. Eu vou deixar isso aqui só para ele reconhecer ali. Voltando lá, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo todo o meu conteúdo, estou lendo todo o conteúdo do arquivo e armazenando naquele da minha variável conteúdo. E depois eu vou imprimir para nós, tá bom? Aqui no terminal. Então, bora rodar. Escolha o arquivo para abrir. Vamos lá, vou abrir o mesmo arquivo, tá bom? Anotações.tx. E a gente pode ver que ele imprimiu aqui todo o conteúdo, tá bom? Aqui, ó, criando ambientes virtuais, ativar ambientes virtuais, criar prompts interativos para melhorar a interação no terminal, a biblioteca Bcrypt, que permite criptografar senhas de forma seguras, anotações, e ele reconheceu o cedilha, ele reconheceu os acentos, tá bom? Então, ele tá funcionando bonitinho, tá?
Então, existem as duas maneiras, né? Se você quiser pegar, abrir o arquivo que o usuário ele passou no sistema operacional, você pode abrir. Se você quiser somente pegar aquele arquivo e ler, ou enfim, né? Escrever, você também pode. Então, existem essas duas formas de fazer, tá? E aí eu vou deixar assim. Eu vou tirar esse if aqui, porque eu vou deixar os dois modos aqui, né? Vou deixar os dois modos funcionando. Então, pronto, gente. Passando aqui rapidamente, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida. Importamos a biblioteca que nós iríamos usar. Definimos qual seria a nossa pergunta, o tipo dela, onde seria guardada, a mensagem seria exibida para o usuário. Falamos que só iríamos permitir a parte de arquivos, não diretórios, tá? Exibimos a mensagem para o usuário, pegamos a resposta do usuário, atribuímos a resposta, né, o diretório escolhido pelo usuário, né, o caminho do diretório escolhido pelo usuário dentro da variável caminho arquivo. A gente verifica se esse caminho ele não existe. Se ele não existir, a gente imprime um erro, tá? Se ele existir, ele cai aqui no else, e aí a gente faz toda a parte de tentar, né, abrir o arquivo. Então, a gente verifica se é o Windows, a gente verifica se é o Linux ou o Mac, e a gente abre o nosso arquivo, tá? Se der erro ao tentar abrir esse arquivo, ele cai aqui no Accept e ele imprime qual foi o erro que deu. A gente também pode abrir, né, o nosso arquivo em modo de leitura. Nesse caso, a gente está abrindo para modo de leitura, você poderia abrir para modo de escrita, enfim. E aqui nós estamos lendo todo o conteúdo, atribuindo para dentro de uma variável e imprimindo esse conteúdo no nosso terminal, tá? E se ao tentar abrir esse arquivo, ele dá algum erro e cai aqui no Accept, tá? Estamos usando o carinha widget, que ele fica responsável para que depois que a gente fizer toda a leitura do nosso arquivo, ele esteja fechando esse arquivo, finalizando o arquivo para nós, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham entendido que, principalmente essa parte que eu acho que é a parte mais interessante, né? Que o usuário ele escolhe um arquivo usando a interface interativa do InQIRIPy. Então, a gente está utilizando o InQIRIPy para poder fazer isso. O programa ele verifica se o arquivo existe, então a gente está fazendo a validação, tá? Se o arquivo existir, ele é aberto, tá? Com o programa padrão do sistema operacional, tá? No meu caso, o Windows, os seus for Linux, ele vai abrir no Linux. Se for o macOS, ele vai abrir no macOS. Eu estou mostrando como é que é feito. Em seguida, o conteúdo do arquivo, ele é lido e exibido no terminal. E se ocorrer algum erro, uma mensagem de erro é exibida, tá? Então, em resumo da aula, a gente aprendeu a utilizar o Prompt File Path, tá? Que vai permitir que o usuário selecione arquivos ou pasta. A gente podemos restringir a entrada para apenas arquivos ou apenas diretórios. A gente pode fazer a validação, né? Se o caminho existe. A gente pode estar passando um caminho padrão, né? A gente pode estar sugerindo isso para o usuário. A gente pode fazer a parte de personalização de estilo, tá? No prompt. E a gente pode estar abrindo o arquivo escolhido pelo usuário no nosso sistema operacional, tá? Então, espero, né, que vocês tenham gostado da aula, né? Uma aula muito rica, né? Em uma aula só a gente aprendeu muitas coisas que a gente pode fazer utilizando aqui a parte de FilePath, tá? Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!